Ontem aconteceu uma audiência pública. Audiências públicas são realizadas para que oportunize as pessoas a participação, né? E a opinião também nos mais diferentes assuntos, ainda mais quando você trata de algo que é, vamos dizer, chamar assim, de universal. Não se trata de um benefício, às vezes, que está numa lei lá que está sendo criada para atender só um bairro, principalmente em casos em que toda uma cidade terá uma nova lei e aí a população pode ser ouvida nessas ocasiões, como de fato aconteceu ontem, pelo menos com a presença de representantes de setores importantes da vida local, ONGs, o terceiro setor, representantes também de setores públicos, de setor de saúde, enfim, vários representantes de vários setores ontem se reuniram nessa audiência pública para tratar de dois projetos que estão sendo preparados aí com muito cuidado, por sinal, e isso é muito bom, e que será bom, acho que para todos, no caso, né? Todos ganham com eles, e cuja autoria é o vereador, cujo autor é o vereador Ademir de Souza, com quem vamos conversar agora. Bom dia, Ademir. Bom dia, Daércio, bom dia, Tadeu, toda a equipe da Rádio Saudades FM, também aqueles que nos acompanham pela TVM. Agradeço a oportunidade, estamos aí à disposição, Daércio. Em breve vamos ter, portanto, mais, eu falei aqui do outro dia, muito mais do que uma nova lei que acrescenta alguma coisa na relação da nossa comunidade com os animais, pets, enfim, animais, né? É muito mais do que isso, porque é um projeto que acaba... Quando você começou ele, você pensou nessa amplitude toda que ela acabou tendo, depois com o tempo, com ideias que vieram, com adicionais aí de sugestões e tudo mais? Pois é, Daércio, você vê, assim, na verdade, o início, a discussão, o foco todo, lá em março, quando nós realizamos a primeira audiência, ela estava focada na questão de tirar os animais do canil, né? Porque você tem um atendimento que é feito pelo canil municipal, você tem o acolhimento lá, mas essa população vai crescendo lá no canil. Então a gente tinha o foco, você lembra que o primeiro projeto que a gente estava discutindo era a possibilidade, por exemplo, de fazer isenção para quem adotasse um animal. Então realizamos a primeira audiência. Desta primeira audiência, várias outras iniciativas aconteceram, e é importante que a gente registre isso, a participação da imprensa na divulgação dos animais que estão lá para ser adotados, a participação dos ONGs nas discussões de vários projetos, a participação dos vereadores. Hoje tem 5 projetos de lei, um aprovado a semana passada, inclusive do vereador Luiz Manzini, e tem mais 4 projetos de lei em tramitação na Câmara que estão tratando sobre o assunto. Então você vê que acabou tomando um tamanho, uma proporção bastante grande a discussão, porque ela é importante. E o interessante desta audiência que aconteceu ontem, se você me dá a oportunidade, você falava aí da audiência e a oportunidade de a gente conversar com as pessoas, é exatamente isso. Você vê que por trás da discussão da adoção dos animais do canil, nós estamos agora discutindo o quê? Discutindo o plano diretor de desenvolvimento da cidade. O plano diretor, que eu tive a oportunidade, inclusive falei isso ontem na audiência, eu tive a oportunidade de participar de toda a elaboração do nosso atual plano diretor, lá no ano de 2006, até resgatei ontem a nomeação do primeiro presidente do Consima, que hoje é o Júlio Marichem, naquela época era o Dr. José Luiz Monazzi, que foi nomeado pelo prefeito Adalto como primeiro presidente do Consima. E naquela época, Daércio, não havia essa discussão, por exemplo, da causa animal. Tanto é que não tinha uma linha sequer no nosso plano diretor que tratasse da causa animal. Daí nasce esse projeto de agora que nós estamos discutindo, e a razão é que o nosso plano diretor estabelece que as discussões de desenvolvimento urbano da cidade tem que passar pelo Consima, tem que passar por audiências públicas, daí a razão dessa audiência que aconteceu ontem. E eu fiquei muito feliz com a audiência, porque, como você bem disse aí, nós tínhamos presentes a Denise Minelli representando o hospital, o Antônio Fragali representando o Rotary, o Júlio como presidente do Consima, o Júlio da Rádio Saudades e da TVM. Nós tínhamos representantes da DEMA, a Virgínia, nós tínhamos o Sindicato do Comércio Varejista através do Toninho Giannini, representantes da Prefeitura Municipal, o secretário Eduardo Matuíschi, o diretor Anacone, vereadores Fabiane Scardoelli e Cidinho. Quer dizer, nós tivemos tivemos uma audiência muito representativa da sociedade
e que discutiu essa questão. E eram 2 pontos na audiência ontem, se me permite, a gente estava discutindo também a gestão de áreas públicas, que é hoje um assunto que está em alta, porque o Poder Público Municipal, o prefeito Ciro Ferrari, encaminhou alguns projetos para a Câmara, inclusive no ano passado teve uma alteração importante no plano diretor, que é a discussão das áreas públicas ociosas que existem na cidade. A gente sabe quando um loteador faz um empreendimento, ele dá para a prefeitura uma área institucional, uma área de lazer, uma área verde, em todo loteamento tem. E a prefeitura nem sempre ocupa todos esses espaços. Nós temos áreas ociosas que no fim da história acaba dando gasto, porque você tem que fazer limpeza da área, tem que manter a manutenção dela. Então essa discussão agora, ela começa, como é que o município vai tratar essa questão? Como é que é a gestão dessas áreas? Então, um assunto muito importante que pautou ontem a nossa audiência. Eu fiquei muito feliz porque a gente teve essa participação qualitativa nessa audiência e ela é importante e vamos agora passando por esse processo. Nós vamos ter aí agora um parecer técnico do Consima, que é o Conselho da Cidade, e depois nós vamos discutir o projeto de lei em plenário na Câmara Municipal. E aí eu não tenho dúvida, as audiências, a discussão com a população, com a sociedade civil organizada, ela acaba, não é um projeto do vereador Ademir, mas é um projeto que tem consequência, que vai valer para alguma coisa, vai valer para a cidade, ajuda a desenvolver a cidade. Então eu estou muito feliz sobre esse aspecto, viu, Darcy? Até porque eu não me lembro, pelo menos, em algum momento, em que o gosto e cuidado com os cães, gatos e tudo mais fosse tão grande como agora. Eu noto isso quando você posta alguma coisa nas redes sociais tratando sobre pets, sobre animais, a participação das pessoas aumenta muito nesse tipo de postagem, que significa dizer que hoje em dia há uma demanda enorme das pessoas interessadas nesse assunto dos pets aí. Sem dúvida nenhuma, a repercussão é muito grande e é isso, assim, o detalhe é interessante. Quando nós discutimos o plano diretor há pouco mais de 15 anos atrás, foi em 2006, né? Nós estamos falando aí de 19 anos, na verdade, esse assunto não era um assunto interessante naquela época, porque não houve, como eu lhe disse, se você procurar no plano diretor, não tem uma palavra sobre a causa animal, né? Hoje, você discutir isso é um assunto corriqueiro, você procura nas legislações em todas as cidades e no país, é um assunto que pauta a sociedade, o que é muito importante. E o plano diretor é o plano que discute exatamente essa harmonia do desenvolvimento da cidade. E nesse momento a causa animal é um assunto importante, é um assunto que a gente tem que discutir, essa convivência harmônica entre o ser humano e o animal é importante. É evidente que a gente não pode passar para o fanatismo e para a história da dependência dessa questão, mas ela é importante. E aí nós não estamos falando, Darcio, só de cão e gato, evidentemente. Nós estamos falando de toda a fauna brasileira, dos animais que existem ao nosso redor. Você tem outros tipos de animais também que convivem, né, na nossa natureza, que são importantes para a natureza e, portanto, a gente desenvolveu uma cidade arborizada, uma cidade conservada, o meio ambiente conservado também preserva a nossa fauna, ou seja, preserva também a questão dos animais na nossa cidade. E, claro, especialmente os cães e os gatos, que são os domésticos, né, que são aqueles que convivem com a gente nas nossas casas, portanto, eles têm aí vamos dizer, uma proximidade maior com o ser humano. Então, é uma causa muito importante, eu estou muito feliz que esse debate esteja sendo feito em Matão e com a participação de todos, viu? Porque não é um privilégio, eu fico feliz de estar puxando essa discussão, mas você vê, eu acabei de dizer, na Câmara Municipal nós temos 5 projetos de lei que estão caminhando, que estão sendo tramitando, o que mostra a importância do assunto e o acerto da gente fazer essa discussão, abrir a discussão com a população para que as pessoas possam participar. Não só pelo ponto de vista aí de quem gosta de animal, porque tem pessoas que não gostam. Tá, claro. Também tem que entender, tem gente que não gosta e tal. E para quem não gosta, então, esses 2 projetos têm 2 argumentos interessantes. Para quem não gosta de animais, vamos lembrar aqui que hoje o nosso canil tem um custo altíssimo, exatamente porque não tem uma política bem estabelecida e vai ter por esse projeto, de tal modo que você esvazie aquela quantidade enorme de cães que estão lá, claro, gerando custos. Bom, de outro lado, o outro projeto,
Então, se você olha as coisas só sobre o ponto de vista do custo, vamos lembrar que tem áreas públicas aqui destinadas para creche, uma série de coisas, em bairros de rico que não vai ter creche nunca. E faltando esta mesma em outro bairro onde é grande a quantidade de famílias mais humildes que precisam desses setores funcionando lá. Então vamos falar aqui de racionalidade no uso das terras, vamos dizer assim, dos terrenos, enfim, para utilidades coletivas e públicas, de terrenos que hoje custam para ser mantidos, sem utilidade. É a máquina que vai lá, que tem que roçar, que tem que não sei o quê. Está gastando num terreno que não vai ter a finalidade, num bairro que não servirá para aquilo que foi destinado, mas outro bairro não tem, precisa, então você troca esse terreno, vende e compra outro, enfim, aí depois vamos ver. Mas, enfim, para quem não gosta de animal, então se a causa animal não lhe sensibiliza, então vamos imaginar que o teu bolso é sensível. Veja que tem utilidade nos dois casos. Exatamente, Daércio. Muito bem lembrado por você, bem colocado. Inclusive na audiência, ontem eu dei vários exemplos nesse sentido, por conta de todos esses anos que a gente tem trabalhado nessa área, na prefeitura e ajudado a contribuir com essa discussão. Eu vou dar um exemplo assim, que é conhecido por todos, só para que você e os seus ouvintes tenham ideia. Lá na década de 70, a Prefeitura Municipal doou um terreno para o governo do Estado, que é um terreno que fica ali na rua José Bonifácio, ao lado da Secretaria da Saúde. Hoje ela funciona como estacionamento da Secretaria da Saúde. Aquele terreno é do município, ele foi doado para o governo do Estado para construir um fórum em Matão. Isso na década de 70. Em 1992, o então prefeito Tadeu Gimenez doou uma outra área lá no Objetivo, para localizar as pessoas. Você tem o Senai, em frente você tem a Escola Objetivo, atrás da Escola Objetivo, nós temos lá cerca de 5 mil metros quadrados, que o ex-prefeito Tadeu Gimenez doou para o governo do Estado para construir um fórum em Matão. E depois, em 2005, 2006, o então prefeito saudoso Adalto Scarduelli, que aliás me permita, hoje está fazendo 4 anos que ele faleceu, então hoje a gente fecha um ciclo do mandato do Adalto, simbolicamente, termina o mandato do Adalto hoje. E o Adalto, em 2006, doou um terreno para construir um fórum também. Ou seja, nós tivemos, em pouco mais de 30 anos, a doação de 3 terrenos para uma finalidade. E a última é que deu certo, que é o terreno que está lá no Monte Carlo. O terreno no centro da cidade continua vazio e o terreno atrás do Objetivo continua vazio. E, como você bem disse agora há pouco, você pegar aquela região ali do aeroporto, do Nova Cidade, do Monte Carlo, nós temos uma escola federal de ensino técnico, nós temos uma escola municipal de ensino fundamental, que é Antônio Carlos Manzini, nós temos a creche João Fec, nós temos uma EMEI, nós temos uma quadra de esportes coberta ali do Nova Cidade e nós temos também o ESF, uma unidade de saúde. Portanto, é uma região que está provida de vários equipamentos públicos e tem uma área que está ociosa, que é aquela área atrás do Objetivo. Portanto, qual é a discussão que nós estamos colocando para a sociedade? É discutir o que nós vamos fazer com aquela área. Ela vai continuar lá ociosa como esteve nos últimos 40 anos? Ou nós podemos aproveitar, fazer uma permuta com alguém para ele construir uma outra obra num bairro que necessita? Né? Nós temos tantas obras que são necessárias. Nós discutimos outro assunto, o Anel Viário de Matão. O Anel Viário de Matão foi pensado em 1968 pelo então prefeito Armando Bambosi, pelo plano diretor de 69, assinado pelo saudoso Lartão, que foi prefeito da nossa cidade também. Então, você vê, o anel viário não está completo ainda. Então, se você fazer uma discussão nesse sentido, você acaba chegando num ponto que é o seguinte: olha, isso daqui está ocioso, vamos fazer uma discussão, vamos arrecadar recurso com essa área e vamos investir numa outra área que é mais importante para a cidade. Então, é essa discussão, é essa pauta, e eu estou muito feliz de estar participando dela, Darcy. Muito bom. Minha gente, vocês... Claro que pode, Tadeu. Ademir, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Ademir? Bom dia. Oi, Tadeu, muito bom dia. Bom dia para você. Eu só queria fazer a seguinte pergunta a você. Ontem aconteceu a audiência pública, né, um sucesso, como você disse. E agora, qual é a tramitação desses dois assuntos? Agora o projeto, a próxima fase agora, o Consima que participou, ele vai, pela regra, ele vai fazer um parecer técnico sobre o projeto, né?
Eles vão discutir esse assunto, vão fazer um parecer técnico e apresentar também. A próxima fase agora, juntada a documentação da audiência e esse parecer técnico do Consima, ele vai para a Procuradoria Jurídica da Câmara, que vai se manifestar sobre o aspecto jurídico e orçamentário do projeto, e aí depois ele vai a plenário da Câmara, e aí os vereadores é que vão votar o projeto e depois vai a sanção do prefeito. Então, esses são os próximos passos que nós vamos dar agora. Cumprimos mais uma fase aí desse projeto, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades e para que tudo isso possa virar realidade. Nessa questão da gestão das áreas públicas, por exemplo, Tadeu, o prefeito Cídio Ferrari já encaminhou 2 ou 3 projetos. Quando a gente está falando, só para esclarecer mais uma coisa, quer dizer, é na discussão com a sociedade e com critérios, evidentemente, que vai se fazer. O prefeito Cídio fez uma alteração na lei orgânica e também no plano diretor o ano passado, os vereadores aprovaram, mas estabelecer critérios. Eu disse agora há pouco, dando o exemplo lá do Nova Cidade e do Monte Carlo, quer dizer, nós só podemos também vender uma área se aquela região tiver provida dos equipamentos públicos. Então a lei tem critérios para que isso aconteça e é para isso que a gente precisa aprovar, precisa discutir essas leis. Então a gente aguarda aí que a gente possa ter, num breve espaço de tempo, bons resultados para isso. Muito bem, estamos aqui para criticar, mas também para enaltecer as coisas, venham de onde vier. Ontem eu recebi aqui um vídeo de Pouso Alegre, da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais. Gente, o absurdo que eu vi naquela sessão, uma palhaçada, uma esculhambação que os vereadores fizeram lá. Eu não vou explicar aqui, até contar a história vai levar muito tempo. Mas acreditem, foi uma palhaçada. E daí fiquei pensando, enquanto você falava aí, por exemplo, desses 2 projetos, que são sérios, bem intencionados e bem estudados mesmo, até que virem lei, né? Eu fiquei pensando, o parlamentar, vereadores, deputados, eles podem interferir positivamente na nossa gente. Nós não temos sentido isso de uma Assembleia Legislativa e mesmo dos nossos federais aí, em todos os momentos aí, a defesa dos nossos interesses. Não dá para perceber eles criando coisas positivas para a população, a não ser para si próprios. Quando a gente vê um estudo bem feito como esse que você conduziu, que culmina com esses 2 projetos, que são muito sérios, ou outros vereadores também, que a gente, na verdade, também tem lá suas propostas e tal, concordem com elas ou não, mas tem um bom propósito e tudo, a gente vê que vocês têm sim o poder de interceder por nós. O que a população hoje não aceita mais, e é bom quem pensa assim ficar alerta, quem não aceita mais é palhaçada, esculhambação, o uso do poder para ficar brincando de política. Isso é inaceitável e custa caro depois ao próprio cidadão, mas enfim, isso, esculhambação, não. Isso não vai ser aceito. Passou esse tempo, né? Não cabe mais nos dias de hoje, quando você tem uma população muito mais inteligente, muito mais interativa, né? Então, acho que quem copiou e percebeu os propósitos desse projeto aí certamente vão agora refletir sobre eles, ainda que não tenha ido à audiência pública, e a gente cumpre com o nosso dever de deixar as pessoas esclarecidas sobre o que está acontecendo, sobre aquilo que é bom e também sobre aquilo que, como eu preferi chamar aqui de esculhambação, coisas que não se deve aceitar da política e de qualquer outro setor. Pelo seu trabalho, parabéns, muito obrigado, Ademir. Daércio, Tadeu, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, fico feliz em poder dar uma pequena contribuição. Eu acho que é isso, o parlamento, o poder público, o poder legislativo, ele tem uma força muito importante que vai muito além da fiscalização, mas e hoje é tão difícil, né? Porque a gente tem leis, né, Daércio? Nós temos um arcabouço jurídico de leis no país muito grande, no Estado, então a possibilidade para você criar uma lei, você ter uma lei criativa, uma lei que seja consequente, uma lei que ajude a população, ela é muito difícil. A limitação do parlamentar, ela é muito difícil no sentido de criar leis. Mas ela pode estabelecer discussões sérias com a sociedade, de assuntos que são perenes e importantes para mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que dar essa contribuição, e aí a participação da imprensa é absolutamente indispensável, porque a imprensa
assim, ó, nós somos julgados publicamente por aquilo que nós fazemos e pelo bem que a gente faz para a população. E a imprensa cumpre um papel importante nesse sentido, portanto eu quero agradecer a oportunidade, o espaço que vocês têm dado para que a gente possa levar ao conhecimento, independente da posição que as pessoas tenham, mas que venham discutir. Eu acho que esse é o importante. O diálogo é que constrói uma cidade mais desenvolvida, uma cidade que cria boas condições de melhoria de vida para a população. Então eu fico muito feliz e agradeço a oportunidade que vocês nos dão. Muito obrigado.